Amém. Glória a Deus. Quão terrível é esse lugar. Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. E eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Quem está... Amém. Graças a Deus. Você já cumprimentou essa pessoa bonita que está do teu lado já? Cumprimenta ela de novo aí. Afinal, é ela que vai pagar o teu lanche no final do culto. Oh, glória. É essa pessoa aí que Deus vai usar. Aleluia. Deus viu que você estava sem dinheiro, aí Ele colocou alguém que tem dinheiro para sentar perto de você, irmão. Jesus é fiel e não falha. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que alegria estar aqui. Que privilégio voltar a essa casa, voltar a essa igreja. Como eu louvo a Deus sempre que eu tenho a oportunidade de estar aqui na ADVEC Meia, essa igreja tão querida, essa igreja tão abençoada. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, por favor. Mateus capítulo 14, por gentileza. Mateus 14, versículo 22. Por favor. Enquanto você encontra, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, dizer que é uma honra, um privilégio estar nessa casa, nessa igreja. Agradecer ao meu amigo, pastor Renato, sua esposa, seus filhos. Meu abraço, tá bom, senhor pastor Gustavo também, um abraço. Agradecer ao pastor Caio, me recebeu tão bem. Deus abençoe a sua vida. É bom rever o pastor Serrão. Gente boa demais, um querido, né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente. Amém? Aleluia. Estou na companhia da minha esposa, a pastora Luciana Pinheiro. Levante a mão. Essa morena iluminada que está aqui. Está ali também, levante a mão. Nosso evangelista Arthur. Era presbítero, eu consagrei a evangelista com óleo de cozinha em casa. Aleluia. Está separado para o altar. Não tem para onde correr. Tá bom? Glória a Deus. Para quem não me conhece, sou aqui, foi para lá hoje. Sou da ADVEC São Gonçalo. Para quem não conhece São Gonçalo é uma cidade pacata, lugar tranquilo, sem violência. Se qualquer dia desse você for tirar férias em São Gonçalo, vai lá conhecer nossa igreja. Vai ser um prazer, uma honra receber vocês lá, tá bom? Se você quiser me abençoar no final desse culto, eu tenho algumas bíblias bonitas como essa ali atrás. Essa aqui é tipo uma carteira, a letra dela é grande, ela tem harpa, a versão é Almeida Revista Corrigida. As palavras de Deus estão em azul, as de Jesus estão em vermelho, tem mapas coloridos. É uma Bíblia muito boa para você trazer para a igreja, colocar na porta do carro, dentro da bolsa, tá bom? Muito prática. E tem essa daqui, as femininas também, que parecem uma bolsa, mas na verdade é uma Bíblia. Olha que coisa linda essa aqui, irmão. Essa aqui é sucesso de venda, essa preta, é a que mais vende. É igualzinha a outra, letra grande, tem harpa também, tá bom? É uma Bíblia muito bonita. Tem essa pretinha, tem essa daqui também que é mais discreta, né? Você que não gosta muito de as capas ali atrás, eu tenho certeza que a sua esposa, a sua mãe, sua sogra, sua namorada merece uma Bíblia nova. Só as mulheres digam amém. Amém. E eu também tenho esse livro aqui, ó. Isso aqui é um lançamento, é do pastor Michel Simplício. É um devocional chamado Priorize Deus, devocionais diários para 365 dias. Isso aqui é uma forma poderosa de você começar o seu dia falando com Deus. Esse aqui é o segundo devocional mais lido do Brasil, mais vendido. Só fica atrás de Café com Deus Pai e tem abençoado muita gente. Eu tenho o meu em casa, minha esposa tem um dela, meu filho tem um dele. Ontem à noite a gente estava sentado na mesa, ali fazendo um devocional junto. Isso aqui é uma ótima ferramenta para você sair das telas, né? Passar um tempo a sós com Deus, começar o seu dia bem, terminar o seu dia bem. Então eu quero te incentivar, tá bom? A esse material. É capa dura, é um material muito bonito, tá bom? Se você quiser nos abençoar, a gente vai estar lá atrás, minha esposa vai te atender. Muito importante, você nos abençoe, tá bom, gente? Vou ficar muito feliz se você levar... Ah, você me ajuda, amigo? Poxa, obrigado. Terça-feira que vem, dia 14 de outubro, é nosso aniversário de casamento.
e a minha esposa falou que quer passear lá em Búzios. Eu falei para ela que se o povo da Devec Meia comprar a Bíblia, vai dar para a gente ir para Búzios. Ô, glória! Quem acha que a irmã Luciana merece jantar em Búzios, irmão? Na Rua das Pedras. Ah, levante a mão com mais empolgação, irmão. Vai virar, eu creio, tá bom? Ela merece, irmãos, tá bom? Se você puder, eu vou ficar feliz, tá bom? Você dá cartão, Pix, dinheiro, vai lá que vai dar certo. Capítulo 14 de Mateus, verso 22. Quem encontrou, diga comigo, vitória. E logo ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu o monte para orar à parte, e chegada a tarde estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Se você pode, diga amém. 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 Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Queridos, esse texto que eu acabei de ler é um texto muito conhecido, muito lido da Bíblia Sagrada, e é um texto que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. A verdade é que esse texto vai falar de uma tempestade que Jesus acalmou. Você precisa pensar que essa aqui não é a única tempestade da Bíblia. Nós tivemos outras tempestades na Bíblia. E o que me chama a atenção é que a gente sempre pode aprender alguma coisa com as tempestades. Mentira ou verdade, gente? A gente sempre pode aprender algumas lições com as tempestades. A verdade é que mar calmo não ensina quase nada. Agora, tempestade ensina muita coisa. Ensina ou não ensina, gente? Esse é um negócio que ensina a gente a tempestade. A primeira tempestade que a Bíblia cita é a tempestade do Antigo Testamento, lá do profeta menor Jonas. Deus manda Jonas ir para Nínive, ele desobedece, vai para Tarse, como uma passagem, entra num avião, entra num navio, e quando eles estão no meio do mar, vai se levantar um grande vento, vão se levantar ondas, vai se levantar uma tempestade. E a Bíblia vai dizer que a tripulação daquele navio vai chegar à conclusão de que o causador daquela tempestade é Jonas. Então eles pegam Jonas, jogam para o lado de fora do navio, jogam Jonas no mar. E assim que Jonas sai do barco, assim que Jonas sai do navio, o vento cessa, o mar acalma, a tempestade acaba. Pastor, que lição que nós podemos tirar dessa tempestade? É uma lição simples, mas poderosa. A lição é essa: cuidado com quem você coloca no barco da sua vida, porque tem gente que só entra na nossa vida para trazer tempestade. Aleluia. É muito importante que você escolha bem quem vai participar com você, né? Aleluia, para trilhar o caminho da vida, para trilhar o caminho na história da vida, porque infelizmente tem pessoas que são especialistas em causar tempestade. Mentira ou verdade, gente? Aleluia. Segunda tempestade que a Bíblia cita é a tempestade de Marcos, capítulo 4, verso 37, aonde os discípulos estão de um lado do mar. Jesus diz assim, passemos para a outra banda do lago. Não é vocês passem, é passemos. Significa que Jesus vai passar junto também. Então eles entram numa embarcação com destino ao outro lado do mar. E o texto vai dizer que no meio do percurso vai se levantar um grande vento, vão se levantar grandes ondas, vai se levantar uma grande tempestade. Se o barco não virasse com a força do vento, o barco afundaria com a quantidade de água que está entrando no barco. Nesse momento, tem discípulo gritando, esperneando, discípulo sem saber o que fazer, tem discípulo querendo até pular fora do barco. Mas a pergunta que não quer calar, lá na popa, o que é que Jesus está fazendo? Ele está dormindo. Aleluia. Pastor, por que é que Jesus está dormindo em meio àquela tempestade? Jesus está dormindo para me ensinar e te ensinar uma lição preciosa. Qual lição, pregador? Nós precisamos aprender a descansar em Deus em meio às tempestades da vida.
Ficar desesperado no meio da tempestade não vai resolver nada. Fazer beicinho, ficar chateadinho no meio da tempestade não vai resolver nada. Parar de vir para o culto, sair, aleluia, da escala de obreiro no meio da tempestade não vai resolver nada. Aleluia, abandonar a sua família, largar o seu casamento no meio da tempestade não vai resolver nada. Pastor, o que eu tenho que fazer então? Você é fiel a Deus? Sou. É trabalhador? Sou. É dizimista, ofertante? É. Você é um servo de Deus? Sou. O que eu faço, pastor? Vá dormir, aleluia. Por que eu preciso dormir, pastor? Porque quem cuida de você não dorme. Quem cuida de você não tosqueneja. Ele é o guarda. Levante a mão para receber essa palavra. Eu vim declarar que nada vai tirar o teu sono no meio das tempestades. Nada vai tirar a tua paz no meio da tempestade. Eu estou pregando para a gente aqui que vai aprender a descansar em Deus em meio às tempestades da vida. Aleluia! Outra tempestade que me chama muita atenção na Bíblia é a tempestade de Atos, capítulo 27, aonde Paulo está sendo levado para Roma como um prisioneiro, e a Bíblia vai dizer que eles vão chegar em um lugar chamado Bons Portos. A Bíblia diz que era inverno. Paulo é alguém muito experimentado em viagens, e Paulo vai dar um conselho para o centurião que está conduzindo ele até Roma. Ele diz assim, é melhor a gente passar o inverno aqui, é melhor a gente, aleluia, passar essa temporada aqui, porque a navegação vai ficar perigosa, tanto para nós, quanto para o navio, quanto para a carga. Aleluia. Só que a Bíblia diz que o centurião acreditava mais no capitão e no mestre do navio do que em Paulo. Paulo vai dar um conselho. Grava isso. A maioria dos milagres, dos livramentos que a gente vai viver, vão começar com uma palavra, com um conselho, com uma instrução. A Bíblia diz que soprou um vento subrandamente. Eles acharam ter encontrado o que precisavam. Recolhem as âncoras, erguem as velas e saem mar adentro. Só que pouco tempo depois, aquela brisa suave vai se tornar um pé de vento chamado Euroaquilão. É um tipo de tufão, um tipo de tornado, um tipo de tempestade. A Bíblia diz que eles ficam dias no mar, sem ver sol, sem ver lua, sem ver estrela, ou seja, perderam totalmente a referência. Ficaram 14 dias sem se alimentar direito. A Bíblia diz que o navio chegou todo quebrado em uma ilha chamada Malta. Só não morreram porque Deus teve misericórdia e porque Paulo estava no navio. Pastor, que lição que a gente pode tirar dessa tempestade? A lição é essa: quantas tempestades a gente teria evitado se tivesse escutado as pessoas certas? Esse lado de cá está mais animado. Deixa eu pregar para vocês então. Quantas tempestades a gente teria evitado se tivesse escutado um pastor, tivesse escutado um homem de Deus, uma mulher de Deus? Quantas tempestades a gente teria evitado se tivesse escutado o pai, escutado a mãe? Quantas meninas de 13, 14, 15, 16 anos não teriam engravidado se escutasse o pai, escutasse a mãe? Por quê, pastor? Porque ouvir o conselho da pessoa certa pode te livrar de uma grande tempestade. Aleluia. Olha para o lado aí e diga assim: está entendendo, flamenguista? Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Nós precisamos aprender com as tempestades. Mas a tempestade que eu quero falar hoje, de forma muito rápida e objetiva, é essa aqui do capítulo 14, versículo 22, onde o texto começa dizendo, pastor Caio, eu gosto disso aqui: e logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado. Ultimamente eu tenho olhado com muito carinho para os verbos da Bíblia, e quando eu olhei esse verbo aqui, o verbo ordenar, isso aqui chamou minha atenção. Jesus disse assim, olha o texto: e logo ordenou. Diga comigo, ordenou. Não, coloca mais empolgação, diga ordenou. Não foi um pedido, foi uma. Não foi opcional, foi uma. Não foi questão de escolha, foi uma ordem. Jesus ordenou, foi um imperativo, ordenou. Eles obedecem a ordem de Jesus, sim ou não? É claro que sim. Quem é que não vai ouvir? Quem é que não vai obedecer uma ordem de Jesus depois de ver um milagre? Depois de ver pão e peixe multiplicar? Eles obedecem, eles entram no barco e vão para o outro lado. Só que tem um problema. Qual pregador? No meio do mar, aleluia, tem vento. No meio do mar tem onda. No meio do mar tem
tempestade. Aí você está me olhando e pensando assim, pastor, o Senhor acabou de me dizer que eles obedeceram a ordem de Jesus. Sim, e mesmo obedecendo a ordem de Jesus, eles estão enfrentando uma tempestade, pastor? Sim, estão. Por quê? Grava isso. Porque obedecer às ordens de Jesus não me livra de enfrentar tempestades. O fato de eu estar obedecendo não significa que eu não vou enfrentar uma luta, que eu não vou enfrentar um problema. Aleluia. Vai dizer que você não conhece alguém obediente que está passando uma fase difícil? Vai dizer que você não conhece um crente fiel, obediente, que está enfrentando uma tempestade? Vai dizer que você não conhece uma mãe que está passando uma tempestade com o filho? Um bom marido, um bom pai, trabalhador, fiel a Deus, que está enfrentando uma tempestade? Cadê isso aqui, irmãos? É porque o fato de eu estar obedecendo a Jesus, isso não me isenta de enfrentar a tempestade. Isso não me livra da tempestade. Grava isso. Obedecer a Jesus não me livra das tempestades. Só que eu tenho um negócio. É só obedecendo a Jesus que eu tenho a certeza de que vou chegar do outro lado. Ô glória, levante a mão por gentileza para receber essa palavra. Eu vim declarar que essa tempestade não vai te impedir de chegar do outro lado. Esse vento não vai te impedir de chegar do outro lado. Por mais que as nuvens estejam escuras, por mais que a chuva não te deixe ver os seus sonhos, os seus objetivos, eu vim declarar que se você estiver obedecendo, se prepara, a porta vai abrir, o milagre vai chegar, aleluia. Se você estiver obedecendo, você vai chegar do outro lado, no poderoso nome de Jesus. Oh glória, aleluia, aleluia, oh glória. Pegue na mão de duas pessoas aí, me ajuda a pregar, diga para ela assim, ó, você vai chegar do outro lado. Diga para alguém, você vai realizar os seus sonhos, você vai conquistar os seus objetivos, aleluia, você vai, aleluia, conquistar as suas metas. Sabe qual é a verdade? É que às vezes a tempestade, ela nos deixa com dúvida, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Só que se tiver um crente debaixo de obediência, não tem tempestade do inferno que vai te impedir de chegar do outro lado. Oh glória, aleluia, aleluia. Sabe o que é lindo? É que o texto diz que Jesus ordenou aos seus discípulos que ele entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E enquanto ele despedia a multidão, Jesus vai depois que ele despede a multidão, ele vai subir ao monte para orar à parte. E chegada a tarde estava ali só. Verso 24, e o barco já estava no meio do mar. O barco estava onde, igreja? O barco estava onde, igreja? O barco estava no meio, aleluia. E sabe qual é a verdade? É que o meio é a fase mais complicada da vida do crente, aleluia. O meio é a fase mais difícil. Por que, pregador? Porque no começo você está empolgado. No começo você está motivado. No começo você está no primeiro amor. E no primeiro amor ninguém te para. Mentira ou verdade, gente? No primeiro amor você não vê defeito na igreja, você não vê defeito nas pessoas. Você só quer Deus, só quer buscar, só quer orar. Eu lembro que quando eu estava no primeiro amor, até para jogar bola eu queria jogar bola de calça, só que eu queria ser santo, aleluia. No primeiro amor ninguém te para. No começo ninguém te para. E no final, pastor, no final você está maduro. No final você está experiente. No final você já enfrentou tanta tempestade que não é qualquer chuvinha que te assusta mais. Mentira ou verdade, gente? Aleluia. Então onde é que a gente tem que vigiar mais? É no meio. Oh glória, aleluia. Por que, pastor? É porque no meio que vai vir um desânimo, no meio que você não vai, aleluia, ter vontade de orar. É no meio que a frieza espiritual chega. É no meio que você fica na dúvida, vou para o culto ou fico em casa vendo futebol? Vou para a igreja ou fico em casa vendo novela? É no meio que você começa a querer negociar as coisas de Deus. É no meio que você não vai sentir vontade de ler a Bíblia, você não vai sentir vontade de jejuar. É no meio que você vai perceber os ataques de Satanás contra a tua vida e contra a tua família. Só que eu vim declarar que vai ser no meio que você vai ter as suas maiores experiências
experiências com Deus também. É no meio que você vai ver o Deus salvar alguém da tua casa. É no meio que as portas que estavam fechadas vão se abrir. É no meio que Deus vai te usar como nunca te usou. É no meio que você vai prosperar como nunca prosperou. É no meio que você vai ver a boa e poderosa mão de Deus sobre a sua vida. Oh, glória! Aí talvez você esteja pensando: pastor, você está pregando isso? Cadê meu amigo do teclado me ajudar aqui? Pastor, você está pregando isso? É porque você não conhece a minha vida, você não conhece a minha história. Pastor, eu estou no meio de uma tempestade, eu estou no meio de uma crise financeira, eu estou no meio de uma crise no meu casamento, eu estou no meio de uma crise familiar. Eu vou te provar que o meu Deus, o teu Deus, é desde o começo, Ele é o Alfa, é Deus de fim, Ele é o Ômega, mas Ele também é o Deus do meio. Por que, pregador? Porque a Bíblia vai dizer em Êxodo 14, 22, que o povo de Israel estava saindo do Egito, na frente o mar, atrás vem Faraó. Deus diz para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao meu povo que marche. Moisés vai levantar a vara, o mar vai se abrir e o povo vai atravessar aos pés enxutos pelo meio. A oração de Abacuque, em Abacuque capítulo 3, versículo 2, a oração é: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. João capítulo 19, verso 18, diz que quando Jesus foi crucificado, tinha um ladrão à sua esquerda, tinha um ladrão à sua direita, mas Jesus estava onde? A Devecmeia, no meio. O Salmo 46, verso 5 e verso 6 diz, aleluia, que existe um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Essa daqui é para dar glória. Mateus capítulo 18, versículo 20: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. É no meio deles, é no meio deles, é no meio deles. Levante a mão, porque aqui tem muito mais que 2, aqui tem muito mais que 3. Então eu posso afirmar: Deus está no meio dessa casa, Deus está no meio dessa reunião, Deus está no meio desse culto. Levante a mão de olho fechado, porque isso aqui é profético. Deus está contigo no meio do vale, Deus está contigo no meio da prova, Deus está contigo no meio da adversidade, Deus está contigo no meio da enfermidade. Ele é Deus de meio, de meio, de meio, de meio. Aleluia. Você não está sozinho no meio desse furacão. Alai de comandar a Vassarábia. Você não está sozinho no meio dessa tempestade. Você não está sozinho no meio dessa crise. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está contigo no meio desse problema. Tem alguém que crê nessa palavra? Tem alguém que acredita nisso? Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Deus trouxe alguém aqui para receber essa palavra. Você não está sozinha no meio dessa crise. Você não está sozinho no meio desse vale. Você não está sozinha no meio desse deserto. Deus está contigo no meio. Aleluia! E sabe o que é lindo? É perceber que quando eles estavam no meio do mar, olha o texto, gente, isso aqui é interessantíssimo. Olha o texto, verso 24: o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, uma conjunção adversativa aqui, né? Mas, a 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele.
andando por cima do mar. Sabe quando Jesus foi socorrer eles? Na quarta vigília da noite. Pastor, que horário é a quarta vigília da noite? É entre 3 e 6 horas da manhã. Por que a gente tem que entender isso, pastor? É simples, aleluia. É porque para os judeus existem 2 fins de tarde. Irmão, existem 2 fins de tarde. Às 3 horas da tarde, a hora do sacrifício da tarde. E o segundo, 6 horas da tarde, 6 horas da noite, viração do dia. Olha que coisa interessante, aleluia. Versículo 15 do capítulo 14. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos se aproximaram. É o mesmo dia. Aí quando a gente vai olhar, aleluia, o verso, aleluia, 23, está escrito assim, ó, e chegada a tarde. Você pegou aí? Verso 15, sendo chegada a tarde. Verso 23, e chegada a tarde. É o mesmo dia, só com 2 horários diferentes. O primeiro horário, 3 horas da tarde, 15 horas. O segundo, aleluia, 18 horas, viração do dia. Por que tem que entender isso, pastor? Ó, Jesus só socorreu eles entre as 3 e 6 da manhã. Por que é a quarta vigília? É porque o judeu dividia a noite em 4 vigílias. Cada vigília tinha 3 horas. Primeira vigília, de 6 da noite até 9 da noite. Segunda vigília, de 9 da noite até meia-noite. Terceira vigília, de meia-noite até as 3 da manhã. Quarta vigília, das 3 até as 6. Olha o que o versículo 23 diz. E chegada a tarde, Jesus estava ali só, e o barco já estava no meio do mar. 6 horas da noite, o barco já estava no meio do mar. Na primeira vigília, o barco já está no mar, sofrendo quando um vento contrário. Quando foi que Jesus socorreu eles? Na quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que esse barco, os discípulos estão há pelo menos 9 horas no mar, remando contra o vento contrário. Pastor, Jesus socorreu ele na quarta vigília. Como que é um barco na primeira vigília? Na primeira vigília é assim, ó, você está empolgado. Você acabou de ver pão em peixe multiplicar. Na primeira vigília é assim, ó, remem! 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 Só que o vento era contrário e o barco não saía do lugar. 3 horas depois, segunda vigília da noite. Como é que é na segunda vigília, pastor? A empolgação já diminuiu. Como é que é? É assim, ó. Remem. 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 Só que o vento era contrário e o barco não saía do lugar. 3 horas depois, entramos na terceira vigília da noite. Como é que eles estão, pastor? Cansados, fadigados, esgotados. Pastor, como que é na terceira dia da noite? É assim, ó. Remem. 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 Só que o vento era contrário e o barco não saía do lugar. Talvez essa mensagem faça mais sentido para quem está cansado. Talvez essa mensagem faça mais sentido para alguém que está remando e não vê o barco sair do lugar. Talvez essa mensagem vá alcançar com mais carinho o coração de alguém que está remando, buscando, orando, consagrando e não vê as coisas mudarem. Gente que busca e não tem solução. Gente que já fez uma campanha, 2 campanhas, 3 campanhas, ainda não viu Deus fazer um milagre na sua casa. Talvez essa mensagem alcance o coração de alguém que já fez diversos exames e ainda não viu Deus mudar o quadro, mudar a sentença. Alai de comandar amanda candaramacheia. Talvez essa mensagem seja para uma esposa que está orando, o marido não converte. Para uma mãe que ora, o filho não é liberto. Para o empresário que é fiel, que dá oferta, que dá dízimo, participa de campanha, mas a empresa não cresce, não melhora. E talvez alguém me diga assim, pastor, eu estou cansado. Eu até vim para o culto hoje, mas só Deus sabe como está a minha mente. Só Deus sabe como está o meu coração, pastor. Eu até estou rindo por fora, mas a minha alma está chorando.
Meu espírito, pastor, está abatido. Eu estou cansado, eu estou cansada. Eu tenho uma notícia do céu para quem está cansado. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém que está aqui cansado, fadigado de enfrentar um vento contrário. Pastor, qual é a palavra de Deus para a minha vida essa noite? Sabe qual é a palavra de Deus para você que está cansado? A palavra de Deus para a tua vida é só: Deus está dizendo para alguém que não para de remar, que eu vou acalmar essa tempestade. Não para de remar, que eu vou dar um jeito nesse vento. Não para de remar, porque esse mar vai... levante a mão por gentileza, porque eu sinto a autoridade do céu para dizer para alguém aqui: Deus está te observando, Deus está te olhando. Ele está dizendo: não para, que eu vou abrir a porta. Não para de remar. O diabo não vai ter o gostinho de te ver desviado. O diabo não vai ter o gostinho de te ver afastado. O diabo não vai ter o gostinho de te ver na porta do bar, bebendo, fumando, se drogando. Por quê, pastor? Porque a gente pode estar cansado, mas não vai parar de remar. Não vai. Quando você vem para o culto da vitória, você está remando. Quando você levanta a mão para adorar, você está remando. Quando você bota o joelho dentro de casa, você está remando. Quando você abre a Bíblia para ler, você está remando. Deixa eu ver quem veio remar. Deixa eu ver quem veio remar. Deixa eu ver quem veio remar. Pega na mão de dois. Pega na mão de dois. Fala para ele: não para de remar, vaso. Diga para alguém: não para de remar, vaso. Diga para ele: Deus ainda conta contigo. Deus ainda conta contigo. Deus ainda conta contigo. Ele vai te usar. Ele vai te levantar. Você vai pregar de novo. Você vai cantar de novo. Você vai tocar de novo. Remem, remem, remem. A palavra de ordem essa noite é: remem. Manda candaramandio mandaraga. Me andaramanda candalas. Só chega ao final da jornada quem não desiste. Só chega ao final da jornada quem não para, quem não retrocede. Pastor, estou enfrentando um vento contrário, o que eu faço? Remem. Pastor, mas o inimigo vai levantando. Remem. Pastor, mas existe uma muralha. Remem. Aleluia. Eu nunca vi alguém que desistiu ganhar alguma coisa. Só conquista quem vai até o final. Só rompe quem vai até o final. Só frutifica quem vai até o final. Só recebe vitória quem não para. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui, gente. Aleluia. Pastor, por que eu não posso parar de remar? É simples. Jesus está vindo aí. Lá de cá está mais animado agora. Deixa eu pregar para vocês então. Por que eu não posso parar de remar? Jesus está vindo aí. E sabe o que é lindo? Ele está vindo andando sobre as águas. Ele está vindo andando sobre o mar. Ele está vindo andando sobre as ondas. O que era um problema para os discípulos estava debaixo dos pés de Jesus. O que é um problema para você, para Jesus não é nada. Ele está vindo aí para acalmar esse vento. Ele está vindo aí para acalmar esse mar. Ele está vindo aí para acalmar essa tempestade. Tem alguém que crê que Jesus está vindo aí, gente? Jesus está vindo aí. Oh, meu Deus. Para não. Ele está vindo aí te ajudar. Ele está vindo aí te socorrer. Só que o texto diz, no verso 26, que quando os discípulos viram Jesus andar sobre as águas, gritaram com medo, dizendo: é um fantasma. Andavam com Jesus, comiam com Jesus, viviam com Jesus,
mas não conseguiam reconhecer Jesus no meio de uma tempestade. Sabe qual é a verdade? É que se a gente não vigiar, a luta, a prova, a dificuldade tira de nós a percepção de quem Jesus é. Se você não vigiar, você acaba duvidando de quem Jesus é, só porque você está enfrentando uma tempestade. Nós precisamos reconhecer Jesus não só no tempo da porta aberta, não só no tempo da provisão, mas nós precisamos saber quem Jesus é no meio das tempestades da vida, no meio dos desertos da vida, no meio dos vales da vida. Por que, pregador? Porque ele não é fantasma, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele não é fantasma, ele é o príncipe da paz. Ele não é fantasma, ele é o nosso ajudador. Ele não é fantasma, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele não é fantasma, ele é o meu Deus, ele é o teu Deus. Aleluia. Eles gritam, é um fantasma. E quando eles gritam que é um fantasma, olha o que Jesus diz: não temas, sou eu, tende bom ânimo. Sabe o que parece? Parece para mim um pai querendo acalmar o filho. Já viu quando o filho cai de bicicleta? Já viu quando o filho rala o joelho? E ele está desesperado, achando que o mundo vai acabar. O pai chega, calma, eu estou aqui. Calma, sou eu. É isso aqui. Primeira coisa, não tenha medo, sou eu. Não tenha medo, eu cheguei. Não tenha medo, eu vou dar um jeito. Segundo, olha o que ele diz, sou eu. Ai, mas isso aqui é sensacional. Porque se a gente souber quem Jesus é, nós vamos deixar os nossos medos para trás. Já viu uma criança de 3, 4 anos diante de uma piscina? E ela sabe que a piscina afunda. Ela diz, não vou pular ali. Agora, se o pai estiver dentro da piscina e falar assim, pula, porque sou eu, estou aqui. A criança pula ou não pula? É claro que ela pula, porque ela confia no pai. Sou eu não vou deixar nada de mal acontecer com você. Alguém lá atrás entendeu. Olha, o pai diz, ei, sou eu. Sou eu. Não temas, sou eu. Terceira coisa que ele diz, tende bom ânimo. Aleluia. Pastor, o que é ter bom ânimo? É se animar, gente, aleluia. Se tem uma coisa de que Jesus gosta, é de crente animado. Oh, glória, se anime. Coisa chata é crente desanimado. Crente só vive resmungando, reclamando, murmurando. Cara de quem chupou limão, cara de maracujá de geladeira. Rapaz, você serve ao Rei do Universo, se anima, oh glória, aleluia. Confia em Deus. Eu não sei o que te anima, aleluia. Se tem uma coisa que anima os homens, aleluia, é jogar um futebolzinho. Se anima, varão, aleluia, dá uma corrida, dá uma pedalada, é ir no barbeiro, cortar o cabelo, fazer a barba. Faça algo que te anima, não viva desanimado, oh glória, aleluia. E as irmãs, se animem as irmãs. O que te anima? Aleluia. Tem uma coisa que anima minha mulher, é ir no salão fazer o cabelo. Ô glória. Teve um dia que eu levei ela no salão 10 horas da manhã. Só fui buscar 4 horas da tarde. Aleluia. Chegou lá morena, quando eu vi estava loura. Sem almoçar, sem comer. Quando eu cheguei, ela dava com um sorriso desse tamanho. Tô bonita? Aleluia. Se anima, minha irmã, em nome de Jesus. Sabe qual é o bom de mulher hoje? É que mulher pode comprar quase tudo. Minha irmã, compra um tic-tac, compra um mega ré, bota uma trança, peruca, não sei o nome disso, faz a sobrancelha, minha irmã, faz o cílio. Ou pensa um negócio caro, negócio de cílio. Um dia desse, você me pediu um pix. Eu falei, para que é o pix, minha irmã? É para fazer meu cílio. Eu falei, 200, não é possível. Eu tenho sobrancelha também, não é possível. Aleluia, minha irmã, se anima. Bota uma cinta, minha irmã, bota uma unha postiça, unha de acrigel, raspa as pernas, minha irmã, anda bonita, se anima. Se anima. Tá viva, rapaz. Aleluia. Catuca o seu marido e fala assim, faz o pix aí, amozão, que eu tenho que fazer meu cílio essa semana. Aleluia.
Teve um marido lá atrás e falou: pastor, essa palavra não é de Deus, não. Se anima, em nome de Jesus, aleluia. Aí sabe o que a Bíblia diz? E eu começo a encerrar. Olha o que Deus vai dizer, aleluia. É que quando Jesus diz, sou eu, Pedro diz assim: Senhor, se és tu mesmo, manda-me contigo, andando sobre as águas. Irmão, Pedro pede o que ninguém pede. Pedro deseja o que ninguém deseja. Pedro quer viver o que ninguém viveu. Mas isso aqui é sensacional. Tinha 12 pessoas no barco, só Pedro pediu para andar sobre as águas. Aleluia. Irmãos, eu gosto de gente assim igual Pedro, que pede o que ninguém pede. Eu não sei vocês, para mim, quando Pedro pediu para andar sobre as águas, sabe o que Jesus deve ter dito? Segundo a versão Wanderson Pinheiro, Almeida corrigida, atualizada na linguagem de hoje, Jesus falou assim, ó: uau! Quando Pedro falou: Senhor, eu quero andar onde o Senhor está andando, eu quero fazer o que o Senhor está fazendo, eu quero viver o que o Senhor está vivendo, Jesus deve ter dito assim, ó: uau! Já arrancou um áudio de Jesus alguma vez na tua vida, irmão? Já fez um negócio, Jesus olhou assim: rapaz, uau! Um monte de gente na Bíblia arrancou um áudio de Jesus. Lembra do centurião, não? O servo enfermo em casa, mandou uns amigos chamar Jesus. Quando Jesus está, ele diz: olha, calma aí, Jesus. Eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados sob meu poder. Eu digo: meu soldado vai, ele vai. Eu digo: vem, ele vem. Eu digo: faz isso, ele faz. Senhor, o Senhor tem muito mais autoridade que eu. Não precisa entrar debaixo do meu telhado. Diga apenas uma palavra e o meu criado sarará. Jesus olhou e disse o quê? Uau! Teve a mulher cananeia. Jesus entrando na cidade, a mulher vinha gritando. O discípulo: Jesus está pegando mal. A gente é da aristocracia. Essa mulher gritando atrás da gente. Despede essa mulher. Jesus diz: ô moça, não se pode tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Pensa que a mulher desistiu. Você: Senhor, na minha cultura, até os cachorrinhos comem debaixo. O quê? Uau! Lembra de Zaqueu, de pequena estatura, uma multidão seguindo a Jesus. Ele tentou ver Jesus, não conseguiu. O que ele fez? Subiu uma figueira brava. Quando Jesus passou debaixo da figueira, que viu Zaqueu lá em cima, Jesus disse o que, igreja? Você vai arrancar um áudio de Jesus esse ano ainda. Quem crê nisso aqui? Levante a mão para receber essa palavra. Tem gente aqui que quando acorda, diz: se não tomar um cafezinho dá dor de cabeça. Você vai acordar e vai ficar de jejum. Quando você fizer o jejum, Jeová vai olhar e dizer: uau! Tem gente aqui que acorda 10, 11, meio-dia, vai acordar 3 horas da manhã para orar. E quando você acordar, Jeová vai dizer: uau! Tem gente aqui que é o dia inteiro TikTok, o dia inteiro Instagram. Você vai largar o telefone, vai pegar a Bíblia para ler, e quando você pegar a Bíblia, ele vai olhar e vai dizer: rapaz, uau, fulana lê na Bíblia. Levante a mão aí, meu irmão. Você vai fazer algo grande esse ano. Você vai dar uma oferta que você nunca deu. Você vai dar um dízimo que nunca deu. E quando você entregar, o céu vai olhar e dizer: uau, eu preciso reagir a essa atitude de fé. Uau! Jesus falou: você pensa que andar sobre as águas? Quero. Então faz o seguinte: vem. Como é que é, tudo? Vem. Irmão, pega aqui. Pedro deseja uma coisa, Pedro pediu uma coisa, Jesus concordar com o que Pedro pediu é outra. Concorda comigo, sim ou não, gente? Sim ou não? Isso aqui, irmão. Pedro desejou, pensou, pediu. Agora, Jesus concordar com o que ele pediu é um negócio totalmente diferente. É por isso que você tem que saber pedir. Vai que Jesus concorda com aquilo que você pediu. Ô, glória! Lá de cá está melhor agora. Aleluia! Você quer andar sobre as águas, Pedro? Eu quero. Então vem. Simples assim, né? Vem. Eu me lembro, quando meu filho Arthur começou a aprender a ler, a escrever, eu ia pregar em umas igrejas, e as igrejas tinham banco ou cadeira, aí tinha assim um papelzinho assim, ó, pedido de oração. Ele falava assim: papai, me dá uma caneta aí para mim fazer o pedido de oração aqui. Aí ele pegava a caneta para escrever. Aí estava lá: eu quero uma casa nova. A gente morava de aluguel ainda, graças a Deus deu nosso apartamento. Eu quero um cachorro.
E ele escreveu assim, ó: eu quero uma Ferrari. Uau! Eu fico feliz dele focar na Ferrari. Por quê, pastor? Porque no ruim, ele vai acertar no Land Rover. Quem pode agora pela Land Rover, irmão? Aleluia! Foca na Land Rover, que na pior das hipóteses acerta no Corolla. Quem pode agora pelo Corolla, gente? Aleluia! Você tem que saber pedir. Tiago diz: pedis e não receber, porque pedis mal. Oh, glória! Sabe qual é a verdade? Tem algo que você consiga pedir, e esse algo assim diz: pastor, isso aqui é só Jesus pode fazer. Você consegue pedir isso aí? Você consegue fechar os seus olhos agora e dizer assim: pastor, isso aqui eu resolvo, isso aqui meu cartão de crédito resolve, isso aqui meu salário resolve, mas isso aqui não, isso aqui só Deus. Você consegue falar: Senhor, eu preciso viver algo sobrenatural. Eu preciso andar sobre as águas, Jesus. Eu preciso viver o impossível. Pede aí, meu irmão. Pedir pequeno e pedir grande dá o mesmo trabalho. Então pede grande, que Jesus pode mudar a tua história essa noite. Jesus pode bater o martelo no céu e te dar vitória. Em nome de Jesus, eu quero acreditar que os crentes da Deveg e do Meyer vão viver o impossível, vão viver o sobrenatural. Você vai contar milagres aqui, que alguém vai olhar e dizer: rapaz, uau! Você vai contar coisas aqui que as pessoas vão ter que reconhecer: foi a boa mão do Senhor que fez isso. Não foi o dinheiro, não foi meus estudos, não foi a minha formação acadêmica, foi Jesus. E agora, dá um dó maior para mim, dó maior. Eu não entendo nada de música não, eu só acho bonito pedir dó maior, tá, gente? Todo mundo pede, eu vou pedir também. Dá um dó maior aí, por favor. Aleluia, isso aí, aleluia. Vem! E agora? Agora pega aqui. Pedro pede dentro do barco, deseja dentro do barco. Quando Jesus diz vem, ele está dentro do barco. E agora? Agora ele precisa deixar o medo no barco e tirar o pé para fora do barco para andar sobre as águas. Meu Deus. Aleluia, isso aí. Aqui, ó. Não sei vocês, na minha cabeça, Pedro está assim, ó. Quando Pedro ia botar o pé para fora, alguém gritou: ei, faz isso não que vai dar ruim. Eu já ouvi alguém tentar isso aí afundar, hein? Você vai se afogar, hein, Pedro? Pedro, se está ruim dentro do barco, imagina aí no mar. Sabe qual é a verdade? É que tinha 12 pessoas no barco. Quantas pessoas? Quantas? Quantas andaram sobre as águas? Porque só uma. Porque quem não tem coragem de sair do barco nunca vai andar sobre as águas. Esse lado de cá está melhor agora. Deixa eu pregar para vocês aqui. Quem não tem coragem de sair da zona de conforto nunca vai viver o sobrenatural. Se você não tiver coragem de botar o pé para fora do barco, você não vai viver tudo que Jesus tem para viver. Por que, pregador? Porque o medo não combina com o milagre. Aleluia. Sabe qual é a verdade? É que se a gente ficar com medo, nós vamos perder oportunidades. Eu me lembro uma vez, eu estava indo para o Nordeste de avião, e uma moça, uma senhora dentro do avião, eu sou muito comunicativo, tinha um assunto com ela, ela disse assim: meu filho, é a primeira vez que eu estou indo de avião. Por causa de quê? Porque eu tinha medo. Como é que a senhora fazia para ver a sua família? Ônibus. Quantos dias? 4 dias. Um trajeto que para o Nordeste é 3 horas e meia, 4 horas de avião, de ônibus, 4 dias. Por quê? Porque ela tinha medo. Grava isso. O medo sempre vai te fazer chegar depois. Porque você teve medo. Tem pessoas que vão desfrutar de oportunidades que eram suas. Aleluia. Então o medo tem que ficar para trás. Tem alguém que tem medo de andar de elevador aqui? Elevador? Tem alguém que tem medo? Se você tiver medo de elevador, você tem que ir de escada. Imagina 10 andares de escada. Você até chega, mas como é que chega? Cansado, fadigado. Quem vai de elevador, chega lá inteiro. É isso aí que o medo faz. Ele te impede de desfrutar de coisas que você poderia desfrutar. Só que Deus me trouxe aqui na Devec Meia essa noite para te dizer que hoje é noite de romper com o medo.
Eu vou repetir isso aqui, irmãos. Hoje é noite de romper com medo. Tem alguém de mão levantada entendendo já a voz de Deus? Eu vou repetir. Hoje é noite de romper com medo. Aleluia. Levante a mão para receber essa palavra em nome de Jesus. Chega de ter medo de viver coisas grandes. Chega de ter medo de voltar a estudar. Chega de ter medo de abrir um negócio próprio. Chega de ter medo de financiar um apartamento, uma casa. O Deus da provisão está aqui essa noite dizendo para alguém: é noite de romper com medo.